Porque o ex-BBB Felipe Prior foi condenado pelo crime de estupro cometido em 2014. O arquiteto deve cumprir 6 anos de prisão em regime semiaberto, né, Fê? Pois é, olha só, pessoal, o Felipe Prior, né, que participou da edição do Big Brother Brasil, ele ainda pode recorrer em liberdade. Nas redes sociais, ele fez uma publicação afirmando a inocência. O texto trata-se de um documento assinado pela defesa do ex-BBB. Entre os nomes está o da advogada Gabriela Ianni, com quem a gente conversa agora aqui no Morning Show. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a audiência. Bom dia, bom dia. Doutora, eu acho que nada Obrigada melhor... pela oportunidade. Imagina, eu acho que nada melhor do que realmente tê-la aqui no programa, até para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo com o Prior. Qual será a decisão, além dessa decisão, qual vai ser realmente a possibilidade dele ser preso mesmo? Porque está todo mundo dizendo que ele vai para trás das grades, enfim, aquela história toda. Explica para a gente, doutora. Obrigada, Felipe. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Veja, na realidade, é até importante a gente colocar o posicionamento da defesa em primeiro lugar. E posicionamento esse que a gente formou conhecendo o Felipe, conhecendo o caráter do Felipe, conhecendo a sua pessoa e todos os elementos probatórios que a gente não pode, na verdade, ingressar. Por quê? Porque esses autos tramitam sob segredo de justiça. Mas, absolutamente convictos da inocência e, de fato, aliás, nem teria assumido o processo, eu, toda a equipe, se não acreditássemos de forma plena na inocência do Felipe, a sentença será objeto de recurso que, na esfera processual penal, chama-se recurso de apelação, e ainda tem um longo caminho para o prosseguimento e para a decisão final do processo. E é só a partir de uma decisão final que se cogita em cumprimento de pena. Aqui no caso do Felipe, e diante da sentença que foi aplicada pela 7ª Vara, seria um cumprimento de pena no regime semiaberto. Portanto, o nosso Código Penal, ele prevê cumprimento em colônias agrícolas, enfim, algo que na realidade, na prática, não é comum ver. Então, a gente não estaria falando, no caso, na remota hipótese, acreditando a defesa assim, na justiça, da manutenção da sua condenação em pena de prisão. Não é o caso, e esse foi o juízo de valor da própria sentença prolatada pela 7ª Vara. Então, na medida que a gente fala dessa sentença, a gente precisa acreditar e precisa conferir crédito também ao trecho, ao juízo de valor que percebe e entende não recomendável pena de prisão. Mas, repetindo, a defesa tem plena convicção, conhecendo o Felipe, conhecendo o processo, que a gente não pode falar muito por respeito à lei, na inocência do Felipe e na reversão dessa sentença no Tribunal de Justiça. Deixa eu só fazer um rápido break, Fê, para quem nos acompanha pelo rádio. A gente já volta aqui na programação da Jovem Pan, são 10h30 amanhã desta terça-feira. Você quer falar, Fê? Doutora, então vamos aos fatos, vai. Eu acho que é melhor, até porque deixo claro que nós tentamos entrar em contato também com a acusação que não se manifestou até o começo do programa. Então, ou seja, nós estamos aqui com a advogada Gabriela Ianni, que é advogada de defesa do Felipe Prior, que ontem saiu a sentença, inclusive, sobre a condenação e prisão também do ex-BBB. Vamos aos fatos. Explica pra gente, elucida um pouco o que aconteceu lá em 2014, doutora. Felipe, eu vou ficar te devendo eu explicar, eu pormenorizar. Por quê? Porque os trâmites desse processo, ou seja, tudo aquilo que consta dentro do processo, seja a acusação, sejam os testemunhos, eles tramitam sob segredo de justiça. Todo mundo sabe, a imputação, enfim, foi veiculada a imputação penal, o tipo penal que a gente chama, denominado ou intitulado estupro. Mas eu não posso contar muito para você, contar muito para a audiência o que consta no processo, porque foi decretado segredo de justiça. E aí,
quando existe a violação desse segredo de justiça, incorre-se também em um tipo penal, que é a violação desse segredo. Mas, doutora... Isso, inclusive, para preservar a intimidade Sim. e a privacidade dos envolvidos no processo. Não, Então, eu não consigo contar muito para vocês o que aconteceu. Essa questão do segredo processual nós compreendemos aqui, mas eu acho que a nossa discussão, né, Fê, ela tem que se basear única e exclusivamente nos fatos aqui. A gente não está fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Nós temos uma decisão judicial e há fatos muito claros. Quais são os fatos? Em primeiro lugar, a decisão judicial. Em segundo lugar, a acusação feita pelas meninas. Em terceiro lugar, as testemunhas sem serem essas meninas. Em quarto lugar, há testes que foram feitos nas próprias meninas logo após todo o processo e o ato que foi realizado pelo Felipe Prior. O que eu quero entender da senhora, doutora, é o seguinte: a senhora diz com muita ênfase que acredita na inocência do Prior, mas baseada em que fato? Baseada em que prova? Baseado no quê? Porque, por exemplo, eu acho que o Felipe Campos é um cara do bem, certo? Só que o Felipe Campos é meu amigo aqui, eu tenho uma relação de confiança com ele, é um cara do bem, beleza. Mas qual é o fato que eu consigo provar isso? Eu preciso de fato. Qual é o fato que a senhora traz à tona aqui para provar a inocência do Prior? Veja, é até super importante você colocar isso, porque causou um receio, me causou espécie ver a exposição da própria sentença, que a gente não sabe exatamente como chegou aos veículos de comunicação, os veículos de imprensa, e, infelizmente, com uma leitura deturpada. Porque eu dou um exemplo, as testemunhas, existe uma gama de testemunhas de acusação e uma gama de testemunhas de defesa que depõem a favor do Felipe. E isso aqui não foi mencionado. As próprias provas, se ingressar no mérito e no que constam textualmente, a prova técnica, ela é favorável ao Felipe. Tal qual depoimentos infirmaram aquilo, depoimentos técnicos e de pessoas que os conheciam, infirmam aquilo que foi dito ou o teor da acusação. E eu ressalto, foi mencionado na sentença, por exemplo, uma parte que a juíza tem que historiar, que é o contar, fazer a menção daquilo que existe no processo. Mas não que efetivamente essas provas sejam contra o Felipe. Porque, por exemplo, as mensagens de texto, as mensagens trocadas entre ambos, são favoráveis ao Felipe e não à acusação que existe contra ele. Então, infelizmente, nós não podemos ler, por exemplo, a mensagem e explicar, e aí vocês poderiam ver, a audiência poderia ver que essas mensagens, assim como prova técnica, assim como prova testemunhal, são favoráveis ao Felipe. A gente não pode fazer isso, e nem eu posso ler aqui a sentença e contar para vocês o que mais a juíza falou, além daquilo que indevidamente foi noticiado. Mas essas provas estão sendo veiculadas de uma maneira equivocada, de que elas são contrárias ao Felipe, e não são. Muito bem, gente, nós vamos voltar para o rádio agora. Quanto tempo falta aí, Mari? Faltam 10 segundinhos. A gente está entrevistando aqui a advogada de defesa do Felipe Prior, a Gabriela Ianni, que está explicando um pouco para a gente o ponto de vista da defesa. São 10 horas e 35 minutos ao vivo na programação da Jovem Pan. O papo aqui no Morning é sobre a condenação por estupro do ex-BBB Felipe Prior. Por favor. Eu só quero rapidinho. Doutora, como que está o Felipe Prior nessa história toda? Bem mal, Felipe. Agradeço aí a preocupação de vocês. Mal, a família muito mal, muito abalada, porque, e infelizmente a gente sabe que no nosso judiciário brasileiro existem inúmeros erros. Só que a veiculação antecipada ou talvez prematura de que ele seria culpado e até o incentivo a discursos de ódio causa um deletério não só profissional a ele, mas a ele e a família psicológico, ainda mais quando se trata de um inocente. Então, realmente, muito, muito abalado, e eu diria, é difícil explicar ou traduzir em palavras, mas destruído, psicologicamente destruído. Doutora, em relação à questão do abalo, há também o abalo das meninas, né? Porque nós temos uma decisão judicial que comprovou estupro, né? Então, por mais que o Prior possa estar abalado emocionalmente por conta de algum tipo de cancelamento na internet, nós estamos falando de meninas que foram estupradas, né? Então, eu acho que a questão do abalo aqui, ela é absolutamente desproporcional, né, doutora? Acho que não dá pra gente passar esse tipo de pano nessa história. Não, e na verdade, até com todo respeito e respeito ao opinião, não é nem passar pano. Sabe o que acontece? Ele é inocente.
Evidentemente, a gente não vai aduzir ou tecer considerações sobre as motivações pelas quais essas denúncias foram vertidas em processo penal. No entanto, elas não são verdadeiras. O episódio fático não aconteceu. Por isso que eu ressalto tanto o abalo psicológico do Felipe, porque, com todo respeito a todas as mulheres, e aí até não preciso falar muito mais, o episódio fático não aconteceu. Negão, por favor. Doutora, bom dia. No Brasil, 2 crimes são imperdoáveis dentro da cadeia: o crime de matricídio e o crime de estupro. Mesmo ele estando no semiaberto, ele vai ter que dormir na cadeia. Como que está o psicológico dele? Porque ele provavelmente vai ter que ficar no seguro. E como que está o psicológico dele em ter que enfrentar esse novo desafio? Porque uma coisa é ser cancelado nas redes sociais, o próprio Felipe já falou que ele não liga para isso, a partir do momento que na rua é outra coisa. A pessoa cancela ele no Twitter ou no Instagram e depois pede para tirar foto quando encontra ele no mercado. Agora, ser colocado dentro de uma cela pelo crime de estupro... Doutora Gabriela, eu vou pedir 1 minuto aqui da atenção de vocês, porque nesse momento o ex-tenente de